Esse é provavelmente o ladrão pré-histórico mais famoso do mundo, isso porque seu nome significa ladrão veloz. Um dos dinossauros mais populares da história, além do gigantesco Tiranossauro Rex, é o Velociraptor, que também é uma das grandes estrelas dos filmes. O animal pisou na Terra há cerca de 70 milhões de anos, durante o final do período Cretáceo, e vem sendo retratado como um perigoso e ágil caçador. O que se vê no entretenimento, no entanto, não corresponde de forma 100% fiel ao que era esse dinossauro. Fósseis de velociraptores já apareceram na Ásia Central e na China, e espécies relacionadas a ele foram encontradas na América do Sul e do Norte. O velociraptor era um animal terópode, pequeno, rápido e carnívoro, que andava sobre um pé de 3 dedos e garras afiadas. Ao contrário do que se vê em Jurassic Park, por exemplo, ele era ainda menor e contava com uma camada de penas. A primeira vez em que descobriram um fóssil de velociraptor foi no deserto de Gobi, na Mongólia Exterior, em 1923, contando com um crânio fragmentado e uma de suas garras afiadas. As descobertas seguintes acabaram revelando mais características sobre a criatura como um todo. O velociraptor podia medir até 2 metros de comprimento, meio metro de altura e podia pesar aproximadamente 7 quilos. Isso significa que o seu tamanho, na realidade, era metade do que é representado na saga Jurassic Park. Eles pertenciam à família Dromaeosauridae, ou Dromaeosaurídeos, dinossauros cuja principal característica eram os olhos na lateral da cabeça, permitindo que eles tivessem uma visão ainda mais ampla para a caça. Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, explica que o Velociraptor seria o predador campeão se houvesse uma disputa entre os dinossauros mais ágeis. Ele era pequeno, muito menor do que costuma ser mostrado em filmes e documentários, praticamente o tamanho de um poodle, e não desses poodles grandes, mas um poodle miniatura, brinca o cientista. Mas ele era agressivo, rápido e inteligente. Não há nada vivo parecido com um velociraptor hoje, mas eu imagino que seria um híbrido entre um lobo e um casuar, complementa. Casuar, inclusive, é uma das aves mais perigosas do mundo. O crânio de um velociraptor era longo, assim como a sua mandíbula, e tinha dentes serrilhados. Contava ainda com cauda longa, pés grandes e 3 garras curvas, semelhante às garras dos pássaros atuais, com braços longos com formato de asa, além de fúrculas. Mesmo assim, essas asas não eram grandes o suficiente para que eles conseguissem voar. Em relação às garras do Velociraptor, em Jurassic Park vemos que eles capturavam a caça e dilaceravam a pobre vítima com elas. No entanto, paleontólogos acreditam que em vez de estripar os animais que caçavam, as garras contavam com 6 centímetros a mais de borda externa que ajudavam a agarrar e prender a presa no chão, parecido com o que aves de rapina fazem hoje em dia. Brusatte diz que essa questão do formato das garras do Velociraptor ainda é tema de debate entre os paleontólogos, e que por diversos estudos trazerem detalhes diferentes em relação às funções, ele acredita que elas eram como ferramentas multiuso, como várias funções de um canivete suíço combinadas em uma. Os velociraptores também tinham penas, e uma das provas disso aconteceu em 2007, quando um fóssil do dinossauro foi encontrado com vestígios de pena ao longo dos braços e da mão. Ele não se parecia como um crocodilo ou um lagarto verde escamoso, mas sim como uma ave feroz, com uma cauda longa e um sorriso cheio de dentes assassinos, explica Brusatte. O especialista diz ainda que as suas asas e penas não foram feitas para voar, mas sim para manter o corpo aquecido ou ainda para atrair companheiros e intimidar inimigos. Ainda não se sabe quais seriam as cores dessas penas, mas se baseando em parentes próximos, as criaturas podem ter sido bastante coloridas. O som que um velociraptor faz também ganha bastante destaque na saga Jurassic Park, principalmente no terceiro filme. Segundo os especialistas, os vocais da criatura não só eram assustadores, como também funcionavam como uma forma sofisticada de comunicação. Os cientistas acreditam que o som de animal que mais se aproxima do som de um velociraptor, mais uma vez, é o do casuar. Ainda que os filmes não tenham acertado em relação às características físicas de um velociraptor, eles estavam certos em dizer que eles eram espertos, rápidos e perigosos. O que ainda está em aberto é se eles realmente caçavam em bando ou não. Uma das descobertas mais famosas do Velociraptor é conhecida como dinossauros lutadores porque foi encontrado preservado, aparentemente em meio a um combate com um Protoceratops.
Os paleontólogos acreditam que ambos os animais foram soterrados muito rapidamente, talvez pelo colapso de uma duna ou por uma tempestade de areia, porque foram encontrados em poses incrivelmente realistas. A garra em foice do Velociraptor parece estar incrustada na garganta do Protoceratops. Também é importante notar que os velociraptores do Jurassic Park foram, na verdade, baseados em outra espécie de Dromaeosauridae, o Deinonychus. Velociraptor e Deinonychus são muito parecidos, diz Brusati. A principal diferença é o tamanho. O Velociraptor era do tamanho de um cachorro pequeno, enquanto o Deinonychus era mais parecido com um pônei. Acredito que o Velociraptor do Jurassic Park também foi baseado em parte no Utahraptor, que é ainda maior, do tamanho de um cavalo. O Utahraptor compartilhava muitas características do Velociraptor, mas podia ser mais alto que um homem e tinha a constituição de um urso polar. Os primeiros espécimes de Utahraptor foram encontrados na década de 1970, mas a espécie só foi formalmente descrita em 1993, mesmo ano em que o primeiro filme de Jurassic Park foi lançado. Quando descrito pela primeira vez em 1924, o Velociraptor foi colocado na família Megalosauridae, como era o caso da maioria dos dinossauros carnívoros da época Megalosauridae, funcionava como uma espécie de táxon de lixeira, onde muitas espécies não relacionadas eram agrupadas. À medida que as descobertas de dinossauros se multiplicaram, o Velociraptor foi mais tarde reconhecido como um dromeossaurídeo. Duas espécies são atualmente reconhecidas, embora outras tenham sido atribuídas no passado. A espécie tipo é Velociraptor mongoliensis, nomeada e descrita em 1924. Fósseis desta espécie foram descobertos na formação de Adocha, na Mongólia. Uma segunda espécie, Velociraptor osmouskii, foi nomeada em 2008 devido ao material do crânio da formação Bayan-Mandaú, na China. Como já mencionado, o Velociraptor não foi encontrado intimamente associado a outros indivíduos, como seria de esperar para este tipo de comportamento. Além disso, outros dromeossauros também têm evidências limitadas de comportamento de matilha em descobertas fósseis, com a ideia baseada apenas na descoberta de vários deinonychus encontrados com um Tenontosaurus. Se o Velociraptor formasse matilhas, elas não eram organizadas ou permanentes. Isso faz sentido, visto que eles viviam no deserto, recursos como comida e água teriam sido escassos, e uma mentalidade de cada rapina por si teria sido a melhor estratégia de sobrevivência. Assim, o comportamento social do Velociraptor é relativamente desconhecido e provavelmente era uma criatura solitária, embora não se saiba se ele cuidava ou não de seus filhotes. Há um forte consenso entre os cientistas de que as aves de hoje são na verdade dinossauros e que evoluíram a partir dos terópodes, uma família de predadores de 3 dedos que incluía o Velociraptor mongoliensis. Essa conexão familiar explica por que os velociraptores tinham muitas características encontradas nas aves modernas, incluindo tornozelos articulados, pulsos com articulações giratórias, ossos da sorte e dedos dos pés voltados para frente. O osso da sorte do Velociraptor é um osso bifurcado entre o pescoço e o peito que geralmente serve como uma mola para ajudar os pássaros a voar. Não tinha o formato certo para suportar o bater de asas. Em vez disso, o estudo de 2007 levantou a hipótese de que as penas do Velociraptor poderiam ter sido uma sobra evolutiva de ancestrais menores que podiam voar, ou poderiam ter servido para proteger os ninhos do frio ou manobrar enquanto corria. Movendo-se com as garras levantadas, os velociraptores mantinham suas garras afiadas o suficiente para perfurar a presa. Uma vez ao seu alcance, eles provavelmente terminaram o trabalho com uma mandíbula cheia de dentes serrilhados. Os paleontólogos acreditam que os velociraptores atacavam principalmente pequenos mamíferos e répteis. Em 2011, os cientistas também teorizaram que estes predadores eram noturnos, uma vez que o seu anel escleral, um disco ósseo que reforça o olho, era largo e teria permitido a entrada de luz suficiente para ver à noite. Esse é o meu dinossauro favorito, e eu confesso para vocês que eu me apaixonei ainda mais por esse animal depois que eu descobri sua real aparência. E vocês, preferem o Velociraptor com a real aparência que ele teve ou preferem a aparência que ele ganhou na franquia Jurassic Park? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre o ladrão veloz. Estou encerrando mais esse vídeo. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever, não esqueça do seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.